aí dos varões, né? Congresso dos varões, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não é, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, olhar e força está contigo, guardando uma promessa em oração. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Aleluia. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, barão em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Glória a nome desse Deus. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Sou eu, meu Deus, eterno Pai. Senhor, eu quero graças a ti, meu Pai. Senhor, eu não mereço, quem está aqui dentro não merece, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, eu te peço. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo. Senhor, vai tirando de nós essa noite tudo que não provém de ti. Senhor, nós chegamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser cheios do teu Espírito. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, nós precisamos sentir a tua presença. Senhor, eu não aceito a tua casa, sai da mesma maneira. Eu quero ser impactado pela tua palavra. Senhor, pela tua vontade pura, salva, batiza com teu Espírito Santo. Fica à vontade, Senhor, para operar em nosso meio. Senhor, nós rendemos graças a ti. Verdadeiramente tu és Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas. Obrigado pelo grupo dos varões, Pai, que está completando aí o 10º aniversário. Te agradecemos, Senhor. Serva vitória em ti, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar aí, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fico muito grato aí de ter sido convidado para o 15º Congresso dos Varões. Glória a Deus. Uma bênção, atalaias de Cristo. Glória a Deus. E eu confesso que eu separei uma outra mensagem. Só que depois de convertido eu entendi que não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Espírito Santo quer que eu leve para a igreja. Glória a Deus. Então às vezes a gente separa, escuta, e o Espírito Santo vai lá e não, é isso aí não, é outra coisa. Então o Espírito faz isso com a gente. Então eu vou pegar aquilo que o Senhor vai me entregar. Aleluia. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, para começar, eu precisei entender atalaias de Jeová. O que é atalaia de Jeová? O varão atalaia é aquele varão que ele era separado para ficar no alto da torre de uma cidade, para poder ficar atento, ficar de sentinela, ficar de segurança e avisar ao pessoal da cidade se alguma tropa inimiga ou alguém suspeito estivesse se aproximando. Então o varão, o atalaia, esses que estão aqui, Glória a Deus. eles têm o papel de fazer sentinela, ele tem que ficar atento, pois é o segurança da cidade, e avisar ao povo ao arrependimento. Esse é o papel do atalaia. Glória a Deus. Vai tocar a trombeta avisando: olha, está vindo uma tropa inimiga aí. Glória a Deus. Se prepare, guarda aquilo que você tem. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, esse é o papel do atalaia dos varões que aqui estão. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O verdadeiro atalaia sempre vai
vai te dar uma palavra de despertamento. Glória a Deus. O verdadeiro Atalaia, ele sempre vai te dar uma palavra de despertamento. Glória a Ele Deus. não vai falar aquilo que você de repente quer ouvir, mas ele vai falar aquilo que o Espírito Santo direcionou para ele falar para você ouvir. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. E agora eu quero mudar aqui e eu quero falar um pouco sobre transformação, porque o 15º Congresso dos Varões tem por tema em Romanos capítulo 12 e 2, homens transformados pela palavra, né? Glória a Deus. Transformados. Então eu quero fazer uma pergunta à igreja nessa noite: Deus perde batalha? Não. Deus perde batalha? Não. E se eu falar para vocês que Deus perdeu uma batalha? Que isso, presbítero Rubens? Vai falar isso no altar, presbítero Rubens? Deus perdeu uma batalha. Eu vou falar isso para você e vou provar na Bíblia para você. Eu gosto de Bíblia, gosto de estudar. Eu vi algo na internet esses dias muito interessante. Um garoto com síndrome de Down. Eu vou contar esse contexto da história para você entender a batalha que Deus perdeu. Um garoto com síndrome de Down, ele virou para um campeão de MMA e falou assim: eu te desafio para uma luta. E o campeão aceitou o desafio. O campeão falou: eu aceito o desafio. E no dia da luta, a luta marcada, o garoto com síndrome de Down, com sede de ganhar o campeão, com sede de participar de uma luta, ele foi ali e começou a lutar com o campeão. E o campeão fingia que a pancada dele doía. O campeão ia lá e dava um soco, e claro, não estava com a força de um campeão. E o campeão ia lá, batia nele. No final, o juiz pegou a mão daquele garoto, isso está na internet. Pegou a mão daquele garoto com síndrome de Down, levantou e falou assim: esse é o campeão. O garoto dava saltos de alegria, ele ganhou o campeão. E a pergunta, quando eu assisti isso, foi: Deus perde batalha? Qual foi a batalha que Deus perdeu? Existe um homem chamado Jacó, que vinha de um mundo de enganação, de enrolação, era mentiroso, trapaceou com seu irmão, roubou, trocou ali a primogenitura do seu irmão, se passou pelo seu irmão para poder pegar a bênção no lugar do seu irmão. Isaac vai falar com ele assim, no momento que ele foi receber a bênção: a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Aí ele vai dizer assim: não, meu pai, é Esaú que está falando. Aí ali ele vai receber a bênção, ele tramando junto com a sua mãe, recebe a bênção no lugar do seu irmão. O seu irmão chega cansado da caça, ele troca a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha. E Jacó vinha desse mundo de enrolação, desse mundo de enganação, até que um dia ele vai passar por um lugar chamado Val de Jaboque, e ali ele vai se deparar com um homem, com um anjo, com Deus, e ali ele vai ter uma luta corpo a corpo. Lembra que eu falei que Deus perde batalha? O campeão ganhou a luta, ele perdeu a luta, mas por que ele perdeu a luta? Ele deixou a luta ganhar. E ali Jacó tem uma luta com Deus, e a pergunta, o anjo vai falar para ele assim: deixe-me embora, porque a água já raiou, me deixe embora, rapaz. E ali Jacó, agarrado com ele, vai dizer: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E ali a pergunta de Deus para ele é: qual é o teu nome? Porque quando o pai dele perguntou: quem está falando? Qual é o teu nome? É Jacó? Não, é Esaú. Aí agora um Deus Todo-Poderoso está perguntando para ele: qual é o teu nome? É a pergunta que Deus faz para os varões nessa noite: qual é o teu nome? Até quando você vai pensar que vai me enganar? Até quando você vai dizer para as pessoas aquilo que você não é? Qual é o teu nome? Aí ele, diante de Deus Todo-Poderoso, vai dizer: eu sou Jacó, meu nome é Jacó. E a palavra do Senhor para ele é: pois muito que bem, como príncipe você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O significado da palavra prevaleceu significa venceu, prosseguiu, foi adiante. Jacó vence uma batalha com Deus, e
Esses varões que aqui estão, outrora, porque nós hoje que estamos dentro da igreja, nós tínhamos um passado, nós viemos de um mundo que só Deus sabe qual é. Glória a Deus. E Deus nos confrontou um certo dia com uma pergunta dizendo: qual é o teu nome? Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar de mim, tá? Trambiqueiro, 71, mulherengo. Eu era conhecido assim. E hoje, pela misericórdia de Deus, presbítero Rubens, pastor Rubens, cada um chama mais voltado para a palavra, voltado para Deus. Assim como esses varões tinham um nome, da outrora, um era sanguinário, eu não sei qual o passado de cada um, mas hoje são. Qual é o teu nome? Presbítero tal. Qual é o teu nome? Pastor tal. Qual é o teu nome? Diácono tal. Qual é o teu nome? Atalaia do Cristo. Qual é o teu nome? Mudar a palavra, mudar a história. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus. Então, quando se fala de perder a batalha, significa que Deus queria testar ali o caráter de Jacó para poder dizer: vamos mudar isso aqui, vamos mudar o nome da história. Chega de ser enrolador, chega de ser enganador. É vida nova. É vida nova com Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, a transformação de Jacó acontece quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus no Vale de Jacó. Assim como esses homens tiveram um encontro verdadeiro, nós aqui tivemos. E eu quero também entrar numa palavra que particularmente mexeu muito comigo. Essa palavra que eu vou falar agora talvez seja difícil, não glória, mas é uma palavra que edifica, e foi a palavra que o Senhor me deu para trazer nessa noite: o poder do perdão. Isso é muito forte e transforma, porque eu vou falar de um pouquinho de mim novamente. Eu me converti. Quando eu me converti, eu me confrontei com esta palavra sobre perdoar. A minha vontade, pastor, foi de sair da igreja. Eu falei: não, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. E aquilo ardia no meu coração. Eu falei: eu quero a Cristo. Eu gostei da presença, eu gostei da palavra, mas o meu coração estava duro e eu não queria perdoar. Perdoar para mim era algo muito difícil. Tinha ódio, rancor, nada. Então, para mim foi uma palavra difícil. E quando se fala em transformação, meus irmãos, o que tem de pessoas dentro da igreja que não conseguem liberar perdão. O que tem de pessoas dentro da igreja cantando, louvando, pregando, mas não fala com o pai, não fala com Deus, não respeita o próximo, não respeita o irmão, vive com muito de amargura. Então, meu irmão, eu prego nessa noite sobre liberar perdão. Glória a Deus. Senhor, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21 e 22. Glória a Deus, o pastor falou que até 1h da manhã, 2 horas mais ou menos, pode entregar e ele está com glória. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21 e 22. Glória a Diz Deus. assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Quando Pedro fala até 7, porque 7 para eles era o número da perfeição. Aí o Senhor vai dizer para ele assim: ó, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por quê? Porque o perdão, ele é mais do que perfeito. Então nós precisamos aprender o que é o perdão. Então o Senhor vai contar para Pedro a parábola do credor incompassível. E a palavra diz que havia um rei, e ele começou a fazer as suas contas com os seus súditos, e ele viu que tinha um que devia a ele 10.000 talentos. Havia um que devia para ele 10.000 talentos. E chamando esse homem para fechar o pagamento, fechar o que ele devia, esse homem não tinha condições de pagar. E o rei então vai perdoar a sua dívida. E esse mesmo homem que é perdoado da sua dívida, ele
entender o valor de um talento nos dias de hoje, seria aproximadamente $1.800.000. Seria um talento. Para você que gosta de matemática, quebra a cabeça em casa. Um talento valeria nos dias de hoje $1.800.000. Aquele homem devia 10.000 talentos. Então o rei manda chamar ele novamente. E o rei fala para ele: rapaz, eu perdoei a sua dívida que era impagável, e você não perdoou, não teve misericórdia do irmão que te devia quase nada. Então eu vou te lançar na masmorra, aonde há ranger de dentes. O que eu quero dizer, meu irmão, com essa palavra: se você não perdoar aquele irmão que te ofendeu, aquele irmão que te humilhou, aquele irmão que te maltratou, se você não aprender a liberar o perdão, o Senhor também não pode te perdoar. A dívida que eu tenho com o Senhor é impagável. A dívida que você tem com o Senhor é impagável. Não importa o que você faça. Pode cantar, pregar, rodar, marchar e pregar. Se você não perdoar, você não vai entrar no reino dos céus. Glória a Deus. É necessário, irmão, aprender a perdoar. Você tem uma dívida impagável com o Senhor. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 23 e 24. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 23 e 24. Glória a Deus. Que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai se reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Meu irmão, nem a sua oferta o Senhor aceita. Glória a Deus. Se você se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali diante do altar, não é no altar, diante do altar, a tua oferta. Vai se reconciliar com o teu irmão, e depois você vem e apresenta a tua oferta ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, nem a oferta Deus aceita. Para você ver como a coisa é séria de verdade. Eu quero te lembrar nessa noite de que Jesus foi traído, cuspiram o rosto do Senhor, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, fizeram com que ele bebesse vinagre ao invés de água, fizeram torturas com Deus Jesus, foi posto numa cruz que não era para ele, e no final, sabe o que ele falou? Pai, perdoa eles e não inclui neles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Se o Senhor que foi traído, cuspido, caluniado, perdoou, por que eu e você vamos levar toda a fé? Eu sei que é uma palavra difícil, irmão, que dá agora. Eu sei que é uma palavra que te confronta, porque essa palavra, ela quase me tirou da igreja no começo da minha caminhada. Eu não queria perdoar. Glória a Deus. Deus sabe o processo que eu passei, porque eu não queria me perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: os benefícios do perdão. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele é transformador. O perdão traz cura da alma e do corpo. O perdão, ele é reconciliador. O perdão, meu irmão, faz isso com a gente. Eu passei esse processo. E eu quero falar também sobre pessoas que tiveram dificuldade de perdoar. Eu quero falar do contexto bíblico, uma pessoa que teve dificuldade de perdoar. Eu quero falar de uma
pessoa que teve dificuldade de se perdoar, e eu quero falar de uma que soube lidar com o perdão, dentro do contexto bíblico. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 19. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 19. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E diz assim: e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Herodias era mulher de Filipe, irmão de Herodes, e Herodias estava se deitando com Herodes, que era cunhado dela. E João Batista, o profeta João Batista, vai chegar e vai declarar isso em público. Herodias, você é uma adúltera, você está se deitando com o irmão do seu marido, você é uma adúltera. A palavra fala, irmão, que Herodias vai guardar aquilo dali no seu coração. E eu não me recordo o tempo agora, mas durante acho que 2 anos, se eu não me engano, Herodias fica com isso guardado no coração. Não consegue liberar o perdão para aquele que falou a verdade. Porque João Batista não falou mentira. João Batista falou: se conserta. Você, a mulher de Filipe, está se deitando com o irmão dele, se conserta. João Batista deu a palavra, mas ela não aceitou a palavra de correção e ela guardou aquilo no coração. Aí a palavra fala que Herodes, em determinado momento, vai beber e a filha de Herodias, Salomé, vai dançar para Herodes. E ali ela dança ao ponto de Herodes falar para ela assim: olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Pode me pedir até a metade do reino. E Salomé vai correr para sua mãe Herodias para poder falar: ó, mãe, Herodes me prometeu até a metade do reino. E aí o que eu peço? Herodias vai falar: a cabeça de João Batista numa bandeja. O homem era milionário, o homem era rei, o homem ofereceu a metade do reino, mas ela escolhe a cabeça de João Batista. Existem pessoas no dia de hoje, Deus está aí com um plano de vida, com um plano de vitória, com um plano de salvação, plano para a tua casa. Deus tem um plano para o teu marido, Deus tem um plano para o teu esposo, para a tua esposa. Deus tem um plano novo para a nossa vida. Quem era eu hoje, meu irmão, para estar aqui hoje trazendo a palavra? A minha esposa se converteu primeiro que eu não queria. Quando tinha oração na minha casa, vou ser sincero com vocês, quando a minha esposa falava assim: esse irmão vai vir para orar, eu falava logo: minha mãe está me chamando já para sair de fora. Olha a qualidade. Então, quando você vê isso, você pensa assim: meu Deus, não vai acontecer, não vai, meu marido não vai, poxa, minha esposa não se converte. Mas a partir do momento que você convida o Espírito Santo, Glória a Deus. a partir do momento que você entende isso, peraí, eu não estou sozinho, eu com Cristo eu sou o quê? Maioria. Você entender, meu irmão, o processo de chamar o Espírito Santo para dentro da tua casa. Oh, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, Herodias, meu irmão, não vai saber liberar o perdão do que João Batista corrigiu ela ali, e ela vai guardar no seu coração. E o pedido dela vai ser a cabeça de João Batista em uma bandeja. Infelizmente, uma mulher que não soube lidar com o passado, teve dificuldade de liberar perdão. E agora eu quero falar também de uma pessoa que teve dificuldade de se perdoar pelo que fez. Porque no nosso meio, meus irmãos, tem irmãos que fez algo no passado e tem dificuldade de se perdoar pelo que fez. Eu já quero adiantar para você: o seu passado, o Senhor lança no mar do esquecimento e te levanta nessa noite como uma nova criatura. Glória a Deus! Meu irmão, se o Senhor não te acusa, quem sou eu para te acusar? Se o Senhor não olha o teu passado, lança no mar do
16. Mateus, capítulo de número. Mateus, capítulo de número 26. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus. Glória. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 14, 15 e 16, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que lhe quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Amigos, a mão de Deus que está aqui. Judas Iscariotes andou com Jesus, viu os milagres, viu os sinais, viu os prodígios, viu tudo que Jesus fez. E no final, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele entrega Jesus por 30 moedas. Aí, você vai ver que no texto, ele fica, depois que ele cai em si do que ele cometeu, ele vai pegar aquele dinheiro e vai se arrepender do que ele fez. Ele vai pegar aquelas 30 moedas, vai tentar devolver no tempo, eles não querem. Oh, aleluia. Então, Judas vai pegar as 30 moedas e vai lançar no templo. Isso é falado lá atrás em Isaías, se eu não me engano, sobre as 30 moedas que seriam pagas e devolvidas ao templo. Quando Judas Iscariotes faz esse gesto, é o cumprimento da palavra. Então, Judas Iscariotes, ele começa a ficar triste pelo que ele fez. Ele não consegue se perdoar pelo que ele fez. E tem pessoas hoje, irmão, dentro da igreja assim, porque cometeu algo no passado e acha que não merece o perdão de Deus, porque traiu, porque adulterou, eu não sei qual motivo, mas tem pessoas dentro dos ministérios hoje doentes, porque não conseguem se perdoar pelo que fez. Deus está ali, meu irmão, minha irmã, para ouvir essa palavra. Glória a Deus. Um plano divino de vitória. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo caminhar para você. Deus tem um plano para a tua família. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus. E Judas fica ali se remoendo pelo que ele fez, ao ponto do passado apresentar para Judas uma corda e uma árvore. E tem pessoas hoje que estão assim. O passado fica falando: pega uma corda, vai se enfocar. E você fez, não tem perdão. Você não merece o marido, você não merece a esposa que você tem. Comete suicídio. Vai ali, se joga na frente do carro. O passado está assim, batendo na porta das pessoas, porque as pessoas não conseguem se perdoar pelo Glória a que fez. Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não deixe o passado te dominar. Não deixe o passado te dominar. Você agora está em Cristo. Você agora é nova criatura. Glória a Você agora é Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu quero falar também sobre um momento sobre lidar com o passado. A palavra fala que José, ele é vendido para o Egito. Foi parar no Egito, é vendido como escravo. Ele vai parar no Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. No Egito, ele vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é ali caluniado pela mulher de Potifar. E ele vai parar dentro da cadeia, dentro do Glória a presídio. Deus. E saindo de dentro do presídio, ele vira governador do Egito. Glória a Mas Deus. eu acho interessante é que a primeira atitude que José tem
vontade dele foi se vingar, prender todo mundo. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque ali ele entendeu o propósito do Senhor. Ele se revelou aos seus irmãos: olha, sou eu sou o José, que foi vendido por vocês. Traz meu pai, traz a minha mãe, traz o pessoal para cá, porque eu vou cuidar de todo mundo. Os irmãos vão pensar assim: você dá sua mão um jeito de se vingar. Ele não, o propósito de Deus é maior. Não quero me vingar de ninguém. O propósito de Deus é maior. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E agora eu quero finalizar um pouquinho falando sobre mim. Eu, quando me converti ao Senhor, essa palavra veio de confronto a mim. Eu não falava com a minha sogra. Eu fiquei uns 2 anos aí sem falar com a minha sogra, uns 3 anos mais ou menos sem falar com o meu irmão. Era muito difícil. Não vou falar que só eles eram complicados, eu também não era fácil de lidar. Gostava de resolver as coisas a ferro e fogo. Não levava desaforo para casa. Antigamente meu lema é: se alguém te tacar uma pedra, mostra que você é superior, taca um tijolo. Eu era enjoado também, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor entrou na casa. Minha esposa se converteu, como eu falei, e ela convidou o Espírito Santo para que ele entrasse na nossa casa. Então o Espírito Santo entrou. E ali eu que não queria compromisso, eu que não queria intimidade com Deus, passei a ter conhecimento desse Deus e me converti ao Senhor. Só que o começo da caminhada é difícil, porque a gente não consegue ter um entendimento. A gente busca um entendimento, mas é um pouco difícil. E ali, eu caminhando, eu fui conversando com o pessoal, conversando com os irmãos, adquirindo conhecimento, e até que fui confrontado por essa palavra sobre o perdão. E eu confesso que para mim foi muito duro, porque eu falei: eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. E o pastor falando comigo, o pastor falou: se você não perdoar, meu filho, Deus não vai te perdoar. E eu fiquei assim, confesso, irmãos, ninguém aqui é super-homem, todo mundo tem os seus defeitos. Nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus. E para mim foi muito difícil. Para mim, pessoalmente, eu não sei se de repente você que está aqui dentro hoje tem essa dificuldade, mas eu quero falar para você: entrega esse pesar hoje na mão do Senhor. A sogra, porque eu não queria perdoar. A minha sogra era só Jesus na causa, e ainda é, glória a Deus por isso. Mas hoje Jesus está na casa. Então eu conversei com a minha esposa e falei: não, eu quero viver o novo de Deus. Eu falei: não, eu não quero largar esse Deus. Eu escolho a presença, eu escolho estar com Cristo. Eu falei para minha esposa: toda vez que eu e a minha sogra conversávamos, era difícil, irmão. Só faltava a bomba de elogio. Eu e minha sogra conversando. Antigamente era difícil. Era difícil demais. Aí então eu chamei a minha esposa, falei para minha esposa: ó, pede para sua mãe vir aqui em casa, porque eu quero sentar com ela para conversar. Eu vou pedir desculpa a ela, vou pedir perdão a ela, e vida que segue, porque eu quero ter intimidade com Cristo e eu não posso ficar dessa maneira. Aí minha esposa chamou minha sogra para vir almoçar lá em casa, e a minha esposa deixou eu conversando com a minha sogra na sala, e a coisa era tão séria, meus irmãos, que a minha esposa pegou os meus 2 filhos na época, pequenininho, foi para o quarto e começaram a orar para interceder, porque era muito difícil. E ali eu conversando com a minha sogra, eu falei: olha, eu conheci a Cristo e eu não quero mais viver da mesma maneira. Então, se eu te magoei, eu quero te pedir perdão. Se eu te ofendi, eu quero te pedir perdão. Eu quero que nós dois venhamos agora começar uma nova história. Vamos deixar esse passado de amargura, vamos deixar esse passado de alfinetar um ao outro, vamos largar isso aí do passado. Então, vamos ter uma nova vida daqui para frente. A minha sogra concordou, e glória a Deus por isso. Nós conseguimos, vamos aí até hoje. Nunca mais briguei com a minha sogra, aquela coisa tenebrosa que tinha, nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí chegou a vez de chamar meu irmão para conversar. Para você ter ideia como era difícil lidar com meu irmão. Eu quase peguei uma arma para matar meu irmão.
Cristo, eu não conhecia Cristo antes de convertido, tá, irmão? Antes de convertido, eu tive uma desavença com meu irmão. E eu falei, estou falando que não era fácil também. Eu falei para o meu irmão: se você entrar no meu caminho, eu não vou medir esforço para te pegar. Então, vamos parar por aqui. E eu e meu irmão ficamos aí uns 3 anos sem se falar. Mas como eu te falei, eu era novo convertido, me converti no Evangelho. Assim como eu chamei a minha sogra, eu falei com a minha mãe também: mãe, convida meu irmão para vir na casa do senhor almoçar, porque eu quero sentar com ele para conversar. Aí chamei meu irmão, conversei com meu irmão, falei com ele tudo o que aconteceu, falei o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer. E nós ali nós conversamos, se entendemos, e para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, que mal por terra. E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. O tema do 15º Congresso é Homens Transformados. E a minha transformação foi essa. A transformação de muitos que estão aqui foram dessa maneira. Porque, irmão, nós precisamos entender que se você não procurar viver o novo de Deus, não procurar viver de acordo com a vontade de Deus, não adianta. É necessário, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixe hoje no altar para a glória do Senhor. Glória a Deus. Deixe hoje no altar. Não carregue, irmão. Não carregue. Para você ver, eu quase deixei de congregar por causa disso. Então eu não sei se você tem alguma coisa que de repente esteja pesando na tua alma, alguma coisa que esteja pesando no teu coração. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a se colocar de pé. Se você tem, meu irmão, alguma coisa pesando hoje no seu coração, eu te convido a vir até aqui e deixar no altar. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa que te atrapalha, não se preocupa com o pastor, com o irmão que está olhando, com o pregador. Tem coisas, meu irmão, que é eu e Deus. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Mas será que nós estamos preparados? O que queres que eu te faça? Se você se esconder, bota para fora, irmão. Bota para fora. Glória a Deus. Se está te magoando, se está te atrapalhando no teu ministério, bota para fora. Meu irmão, eu escolhi fazer isso. Eu falei: Senhor, eu não quero mais viver da mesma maneira. Senhor, eu quero ser impactado pela tua palavra. Senhor, eu não mereço não, mas me usa pela tua graça. Glória a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale dentro do templo quando eu for levar a tua palavra? O Senhor falava para mim: pega a sua arrependimento, pega para os irmãos se converter, pega para os irmãos entender o meu propósito. E eu ficava assim: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei, me dá entendimento, me dá sabedoria. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, meu irmão, mas que você vem para a honra e glória. Aí, me ajuda aqui na bateria, vem, por favor, em nome de Jesus. E eu quero que você medite, meu irmão. Glória a Deus. Senhor. Amém? Vou levantar uma mão. E eu quero que você, se não tiver vontade para vir aqui na frente, mas entrega de coração essa palavra. Entrega esse. Glória a Deus. Glória para o Senhor. Entrega isso na mão do Senhor para o Senhor. Disse: Pai, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque a tua misericórdia alcançou. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque a tua graça chegou neste lugar. Aleluia. Senhor, eu não sei se tem algum irmão aqui, Senhor, com o coração aflito. Senhor, se tiver alguma mágoa, algum rancor nessa hora, meu Pai, que venha cair por terra. Senhor, nós estamos aqui hoje, Senhor, nesse 15º Congresso, declarando, Pai, que nós somos homens transformados pela tua palavra. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos importantes, mas sim porque nós somos dependentes da tua misericórdia. Senhor, eu te peço bem nesta hora com o teu Espírito Santo, Pai, tirando tudo aquilo que não provém de ti.
sua vida, eu vou te fazer agora. Tem alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Tem alguém que entendeu essa mensagem? Meu amado, se você talvez pense assim, eu já sou evangélico, mas se guarda a mágoa, me entrega ao Senhor. Eu já sou evangélico, mas eu tenho dificuldade de perdoar, Senhor. Entrega ao Senhor. Não carrega essa mágoa, não carrega esse erro. Glória a Deus. A prosperidade só veio na minha vida quando eu entreguei verdadeiramente meu coração. Glória a Deus. Hoje eu não tenho vergonha de falar, não tenho nada o que me preocupar. Eu não tenho vergonha de nada. Eu tenho vida no altar. Eu posso levar a palavra. Eu posso falar do amor desse Deus, porque Ele transformou. Eu que era sujo, eu que era falho, eu que sou pecador, eu que não tinha nada para oferecer. Esse Deus me abraçou e falou: eu te aceito, eu te transformo, eu vou te fazer pregador da minha palavra. Glória a Deus. Irmão, quando eu me converti, assim que eu estava dentro do ministério, uma criança, olha que Deus tremendo, gente. Uma criança veio me abraçando e começou a falar em línguas. E eu sem entender nada, novinho na fé, tinha acabado de me converter. Uma criança me abraçou e começou a falar em línguas. E eu falei: meu Deus, essa criança. E a criança botou o dedo na minha cara: eu vou te levantar como pregador da palavra, eu vou te usar dentro da minha obra. E eu fui pensando comigo, eu fui pensando: Senhor, eu não tenho nem coragem de ir ali falar nada, Senhor. Glória a Deus. O Senhor vai usar isso, eu estou todo errado, Senhor. E o Senhor transformando. O tal pastor, eu vi o Senhor transformando. Glória a Deus. Aleluia. Então eu faço a pergunta mais importante: você que quer essa transformação, tem alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Não, o silêncio diz que não. Eu quero fechar com o corinho. Pode, pastor? Eita, agora, então vamos fechar com o corinho. Então, eu vejo um homem de branco dentro da congregação. Eu vejo um homem de branco com um cântaro na mão, mas ele quer água para beber, ele quer água para beber, ele quer água para beber, ele quer água para você, mas ele quer água para beber, ele quer água para beber, ele quer água para beber, ele quer água para você. Quando você não tem uma boca, ele quer